Boa noite, tudo bem com vocês? Vamos corrigir os exercícios que foram enviados no dia 4/9, tá? Na nossa última aula, tá? O exercício pediu, no primeiro exercício, pediu o quê? Pediu pra gente calcular as coordenadas do baricentro dos triângulos cujos vértices são os pontos. Então, vamos lembrar aqui. Primeiro, o que é vértice? Vértice é o encontro de duas arestas. Então, no caso aqui, quando eu uno dois lados, eu formo um vértice, nesse caso aqui, porque tem figuras que eu uno mais vértices, que eu uno mais arestas, tá? Então, nesse caso aqui, no caso aqui, eu uni dois lados, né? Porque eu tenho uma figura plana, eu não tenho uma figura espacial. Então, no caso, eu juntei dois lados e formei um vértice, aqui outro e aqui outro, não é isso? Então, eu tenho três vértices, que é um encontro de dois lados. O que é o baricentro? O baricentro é um lugar onde as três medianas do triângulo se encontram. O que é a mediana? É uma reta que sai de um vértice e chega no ponto médio do lado oposto. Então, ó, aqui eu tenho uma mediana, aqui eu tenho duas, e aqui eu tenho a terceira mediana. Então, quer dizer o quê? Que esse lugar aqui, ele é chamado de lugar geométrico, que é o baricentro. Como é que eu chego nesse lugar sem ter que desenhar o triângulo? A gente vai calcular através da média aritmética das coordenadas. Então, no caso, como é uma coordenada, eu tenho que ter um par ordenado, né? Coordenada, par ordenado, ponto é a mesma coisa. O que é um ponto? Um ponto é um par de valores, né? Então, eu vou representar esse ponto pela letra G, e se ele é um par ordenado, é um par, porque são dois, e que tem ordem. Primeiro é o valor do x, o segundo é o valor do y. Como é que eu vou chegar nesse ponto? Eu vou somar os 3x e dividir por 3. Vou somar os 3y e dividir por 3. Por que 3? Porque é uma média aritmética. Então, ó, o ponto A, coordenadas 3 e 2. O ponto B, coordenadas 0 e 0. O ponto C, 9 e 1. Eu vou somar tudo e dividir por 3. Então, ó, aqui, no primeiro lado, eu tenho os valores de x e aqui eu tenho os valores de y. Então, ó, 3 mais 0, 3. 3 mais 9, 12. 2 mais 0, 2. 2 mais 1, 3. Agora, eu vou dividir por 3. Como é que vai ficar? Como é que vai ficar, então, o ponto do baricentro? 12 dividido por 3... 4, 3 dividido por 3, 1. Então, quer dizer o quê? Que no ponto 4 e 1, esse triângulo tem o seu ponto de equilíbrio, que no caso é as coordenadas do baricentro, tá? A mesma coisa vamos fazer com as demais. No caso aqui, o ponto A, coordenada 1 e 1. Ponto B, coordenada 3 e 1. Ponto C, coordenada menos 1 e 3. Vamos somar tudo e dividir por 2. Deixa eu destacar aqui com uma outra caneta. Pegou. Vamos somar e dividir por 3. 1 mais 3, 4. 4 menos 1, 3. 1 mais 1, 2. 2 mais 3, 5. Vamos dividir por 3. Por que 3? Porque eu tenho 3 pontos. Como é que vai ficar, então, o baricentro aqui? 3 dividido por 3, 1. 5 dividido por 3 não dá exato, então vamos deixar em forma de fração. Então, aqui está a coordenada do baricentro desse triângulo. Nesse lugar aqui, ó, na coordenada x1 e y 5/3, a gente tem o ponto de equilíbrio desse triângulo. No caso, como é que eu poderia chegar nesse lugar aqui, 5/3? Eu vou pegar 5 e dividir por 3, né? Eu vou ter o número decimal. Aí, eu vou localizar entre esses números, tá? Então, no caso aqui agora, letra C, o ponto A, 2 e 2. O ponto B, 1 e 3. O ponto C, 4 e 6. Vamos somar e dividir por 3. A primeira parte é x, a segunda parte é y. 2 mais 1, 3. 3 mais 4, 7. 2 mais 3, 5. 5 mais 6, 11. Ixi, vai dar nada inteiro aqui, né? E vamos dividir por 3. Isso mesmo. Então, como é que ficou o baricentro aqui? 7/3 para o x e 11/3 para o y, né? Deixa em forma de fração. A letra D.
pegar o ponto A, 0 e 0, o ponto B, 6 e 0, e o ponto C, 3 e 5. Vamos somar tudo e dividir por 3. 0 mais 6, 6. 6 mais 3, 9. 0 mais 0, 0, mais 5, 5. Dividido por 3, como é que vai ficar então aqui o baricentro? 9 dividido por 3, 3. 3 para o x, 5 dividido por 3 não dá exato, então vai continuar 5 terços, né? Lembrando que aqui é x, aqui é y. Então, o ponto de equilíbrio desse triângulo é no ponto 3 e 5 terços. Agora aqui o número 2. Determine as coordenadas do vértice B do triângulo ABC, sabendo que seu baricentro tem coordenadas 5 e 8, né, que é o ponto do baricentro, e que os outros dois vértices são 5 e 8 para o ponto A, 7 e 6 para o ponto C. Aqui, como é que é esse exercício? Ó, aqui eu tenho um triângulo, supor que esse triângulo seja assim, eu não sei se ele é. Talvez ele seja retângulo, talvez ele seja acutângulo, não sei qual que é o formato desse triângulo, mas vamos pensar que ele seja assim, né? Então, aqui eu tenho um vértice que eu vou chamar de A, aqui eu tenho o vértice B e aqui eu tenho o vértice C. Aí, ele me disse que o vértice A tem as coordenadas 5 e 8. O vértice C tem as coordenadas 7 e 6. E o B eu não tenho. Então, eu sei que vai ser x do ponto B e y do ponto B. Mas ele me deu o ponto do baricentro. Ele me deu esse lugar aqui, ó. Ele me disse que o ponto G, que é o baricentro, tem coordenadas 5 e 8. Se a gente fosse usar a fórmula, como seria a fórmula? Quem que é o x do baricentro? Não é a soma do x do A, mais o x do B, mais o x do C, dividido por 3? Não é? Quem que é o y do baricentro? Não é o y de A, mais o y de B, mais o y de C, também dividido por 3. Então, ó, o que a gente tem? Eu tenho XA e YA, XC e YC, XG e YG, não tem? Então, eu vou pegar esses pontos e vou substituir nessas duas fórmulas, que é a fórmula de calcular o baricentro. No exercício anterior, a gente fazia uma média para facilitar, porque não tem necessidade de colocar essa formulazinha toda vez. Eu posso montar uma continha, né? Mas essa daqui é a fórmula, vocês lembram que eu passei para vocês? Então, no caso aqui, quem que é o X do baricentro? 5, ó, X do baricentro é o 5. Quem que é o X do ponto A? 5 também. X do B eu não sei, é o que eu quero saber. Mas o X do C, que é 7, tá aqui. Dividido por 3. Então, olha aqui. Número e número eu posso somar, não posso? Então, eu vou somar os dois. Então, vai ficar 5, que é igual 5 mais 7, 12 mais XB dividido por 3. Então, como é que a gente resolve essa equaçãozinha aqui? Eu vou colocar um aqui de baixo para a gente poder multiplicar cruzado. Então, ó. 1 vezes 12, 12. 1 vezes XB, 1XB. Então, XB mais 12, ó. 1 vezes XB, XB. 1 vezes 12, 12. Não, a ordem não altera o resultado, né? 3 vezes 5, 15. Cheguei numa equação do primeiro grau. E aqui eu já estava na equação do primeiro grau, agora aqui ficou visível, né? Para eu saber o XB, eu tenho que isolar ele. O que é isolar? Deixar sozinho. Então, eu vou passar o 12, que está no primeiro membro, para o segundo. Lembrando que quando eu mudo de lado, eu também mudo a operação. Então, quem vai ser o XB? 15 menos 12. Estava somando, veio subtraindo. Então, quanto que vale o X do ponto B? 15 menos 12, 3. Então, o X do ponto B é 3, né? Agora, vamos para o Y. A mesma história. Quanto que vale o Y do ponto G? Né? 8. Então, vai ficar 8YG, que é igual a Y de A. Quanto que vale o Y de A? Vale 8 também. Y de B, a gente não sabe, a gente quer saber. E YC, que é 7 e 6, que no caso o Y é 6, dividido por 3. Então, ó, 8 é igual. 8 mais 6,
14 mais YB dividido por 3. Vou fazer o mesmo processo. Vou colocar um aqui de baixo e multiplicar cruzado. 1 vezes YB, 1 YB. 1 vezes 14, 14. 3 vezes 8, 24, né? O 14, ele tá somando, vai passar para cá, subtraindo. 24 menos 14, 10. Então, o Y do ponto B é 10. Se eu juntar os dois, eu vou formar um ponto. Então, como é que ficou o ponto B? 3 para o X e 10 para o Y. Essa é a resposta. Como é que a gente poderia fazer a prova se o nosso exercício está correto? Se eu somar os 3 vértices, tem que dar essa resposta. Vamos fazer? Então, no caso aqui, o ponto A, ele tem coordenadas 5 e 8. O ponto B tem coordenadas 3 e 10, que acabamos de calcular. E o ponto C é 7 e 6. Eu vou somar tudo e dividir por 3. 7 mais 3, 10. 10 mais 5, 15. 8 com 10, 18. 18 com 6, 24. Dividido por 3, como é que vai ficar então? 15 por 3, 5. 24 por 3, 8. Ponto G, 5 e 8. Nossa conta tá certinha, tá? O último exercício é igual ao anterior, tá? Igualzinho, só que no caso é pra gente descobrir só o X, né? É a mesma história. Então, ó, supor que aqui eu tenho o vértice A, aqui eu tenho o vértice B e aqui eu tenho o vértice C. Me disse que o A é 7 e 3, o B, o vértice, é 5 e 9 e o C é X e 9. A gente não tem o X. E que o baricentro, que é esse ponto aqui, ele é 7 e 7. Então, o que a gente tem? Aqui eu tenho o X do baricentro e Y do baricentro. Aqui eu tenho o X do ponto C, Y de C, X de B e Y de B. Aqui eu tenho X do A e Y de A, não é isso? Como a gente quer saber só o X do ponto C, eu vou fazer só a continha do X. Como é que a gente calcula o X do baricentro? Não é o X do A mais o X do B mais o X do C dividido por 3? É assim que a gente chega, ó, aqui. Eu não somei os 3 e dividi por 3? XA mais XB mais XC dividido por 3. É a formulazinha que tá aqui. Só que agora aqui eu tenho a resposta. Então, quem que é o X do baricentro? 7. Quem que é o X do ponto A? 7. Quem que é o X do ponto B? 5. E eu não tenho o X do ponto C. Então, vai ficar 7. 7 mais 5, 12 mais XC dividido por 3. De novo, vou mudar para fração, colocando um de baixo, que aí não mudou o sentido do número, e vou multiplicar cruzado. 1 vezes XC, XC. 1 vezes 12, 12. 3 vezes 7, 21. O 12, ele tá somando. Quando passar para cá, ele vai vir subtraindo, né? Então, quanto que vale o X do ponto C? Quanto que é 12? Quanto que é 21 menos 12? 9, né? Então, o X do ponto C é 9. 9 e 9. Então, o ponto C ficou 9 para o X, 9 para o Y. Vamos fazer a prova do X, se tá certo? O ponto A é 7 e 3. O ponto B é 5 e 9. E o ponto C, descobrimos que é 9 e 9. Vamos somar tudo e dividir por 3. 7 mais 5, 12. 12 mais 9, 21. Dividido por 3, dá 7. Aqui, tá certinho a nossa continha. Isso aí, pessoal, espero que tenham entendido. Se caso ficou alguma dúvida, vocês me falem, que aí eu vou colocar mais exercícios como esse, porque esses aqui são um pouquinho mais difíceis, né? Mas tranquilo também. Vocês me falam que a gente faz mais, tá? Ou eu resolvo de outra forma, tá bom? Um abraço, fique com Deus.